Histórias do Caminho, o arrependimento sincero. Página de oração. Senhor, com a bênção de tua luz conheço a carga das imperfeições que carrego. Entretanto, com o amparo de tua bondade, sou agora o que sou. Ainda assim, Senhor, rogo-te não me deixes entregue aos meus próprios caprichos. Guia-me, por misericórdia, em tua vontade e sabedoria, para que eu venha a ser o que queres que eu seja. Emanuel. O arrependimento. O arrependimento sobe a Deus, agrada-lhe mais que o fumo dos sacrifícios e lhe é mais precioso que o incenso espalhado nos recintos sagrados. Semelhante às tempestades que varam o ar, purificando-o, o arrependimento é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. Jesus santificou sua virtude, e as lágrimas de Madalena se derramaram como orvalho nos corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão. A soberana virtude proclamou o poder do arrependimento e os séculos repercutiram, enfraquecendo-o, a palavra do Cristo. É chegada a hora em que o Espiritismo deve revigorar e vivificar a essência mesma do cristianismo. Apagai, assim, por toda parte para sempre, a cruel sentença que despoja a alma culpada de toda esperança. O arrependimento é uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. O pesar momentâneo e causticante de uma falta não arrasta consigo a expiação que dá o conhecimento da justiça de Deus, justiça rigorosa em suas conclusões, que aplica a lei de talião à vida moral e física do homem e o castiga pela lógica dos fatos, todos decorrentes do bom ou do mau uso do livre-arbítrio. Amai os que sofrem e assisti o arrependimento, que é a expressão e o sinal que Deus imprimiu na sua criatura inteligente, para elevar e aproximar de si. João, discípulo. Dimas, e arrependimento e recuperação. Aqueles terríveis dias anunciados se concretizavam. A semana, que se iniciará festiva entre cânticos e júbilos, culminava em tragédia de hediondez. Fazia pouco, e a sinistra caravana atravessara as ruelas estreitas de Jerusalém até alcançar o Gólgota, fora dos muros da cidade. Os madeiros toscos já se encontravam aguardando as vítimas. A crucificação era prerrogativa de Roma, que punia com crueza os inimigos de César e do Estado. As tricas infames e as intrigas soezes levaram o justo a uma triste peregrinação entre Anás, Caifás e Pilatos, num enredo político-religioso que a embriaguez farisaica, amparada pelos interesses subalternos do representante do imperador que, embora a inteireza moral do réu, cedeu às pressões hábeis da indignidade mal disfarçada, entregando-os aos seus inimigos. Ele não reagia de forma alguma, como se guardasse o veredicto já adrede tomado. Imposto no cárcere após a humilhação pública no pretório, no dia seguinte, ao sol ardente entre sarcasmos e duestos, ou seja, insultos e injúrias, dos perseguidores gratuitos, ele carregara a cruz, tropeçando várias vezes sob o peso do madeiro da vergonha. Haviam dois ladrões entre o justo, um se chamava Gestas ou outro Dimas. Observemos um pouco da visão de um deles, Dimas. Seu nome era Dimas. Sentenciado, aguardava a execução, na prisão. Graças ao sumário e vergonhoso julgamento de Jesus de Nazaré, a execução foi adiantada, eis que tudo deveria acontecer antes da Páscoa judaica. Arrancado da prisão, junto a Gestas, companheiro de loucuras e de cela, inicia a grande marcha. Grande, não pela extensão, pois que do pretório de Pilatos à colina do Calvário vai menos de 1 quilômetro. Grande, pelo seu significado. Dimas contempla maravilhado a Jesus. Ele dormiu à noite, na prisão. Também foi alimentado e não tem sede. O homem de Nazaré, contudo, está fraco. Perdeu muito sangue no seu rosto, ainda escorrem gotas vermelhas, saindo das feridas provocadas pela coroa de espinhos. É habitual, entre os criminosos autênticos que, em registrando prisioneiros inocentes entre eles, deem mostras de delicadeza, de compaixão e de estima, algo semelhante a um sentimento de respeito e proteção para com quem é vítima da injustiça dos homens. Este sentimento é que deve ter tomado conta de Dimas. Aquele homem, ele já ouvirá falar dele, era alguém que somente semeara amor em seu caminho. Como o podiam tratar daquela forma? O justo carrega a sua cruz. O arrependido também. O primeiro caminha curvado ao peso do madeiro, cambaleando,
parando, a respiração opressa e o pulso acelerado. Dimas se indaga o porquê de tanto ódio do populacho que acompanha o triste cortejo. Constata que os soldados de Roma não estão ali para impedir a fuga dos 3 sentenciados. Encontram-se ali para defender aquele que segue à frente da multidão que o apupa, grita e gargalha. O centurião dá ordem aos legionários para rodearem a Jesus, a fim de que os mais exaltados não o agridam. Os 2 salteadores vão andando, mais atrás. Apesar dos insultos e impropérios que Gestas vai dirigindo aos que dele se aproximam, o povo não o apupa. Tudo é dirigido para aquele que é considerado o maior acelerado, Jesus de Nazaré. A marcha ascende pelo bairro de Acra. As pessoas olham das janelas, pelas esquinas, pelos terraços. A ladeira começa a ser vencida, depois vem a descida. O lugar do suplício está próximo, uma elevação de terreno calcário, onde uma vegetação mesquinha mal consegue disfarçar a nudez das rochas. Dimas sente o sangue gelar nas veias à perspectiva da morte próxima. Apavora-se, igualmente, ao pensar que o justo também vai morrer. Ofertam-lhe, como a todos os supliciados, uma taça de narcótico amargoso, a fim de diminuir a sensação da dor. A droga era o sumo das folhas de ísope. Enquanto alguns soldados iniciam a crucificação de Jesus, outros realizam a dos malfeitores. Dimas se debate e convulsiona, em desespero e dor, clamando contra a injustiça. Sua frio e o coração está em disparada. O primeiro prego lhe penetra fundo o pulso. Ele luta desesperadamente por se libertar. Sente vertigens e tudo gira à sua volta. Como o tronco vertical da cruz já estava em pé, por meio de cordas, foi suspensa a barra horizontal com o corpo, e os pés foram nela cravados. O anestésico romano aliviava, mas não extirpava a dor. Dimas se move sem parar e quanto mais se movimenta, mais os pregos roçam as raízes nervosas dos pulsos e dos pés. Ele daria qualquer coisa para sair dali. Se tivesse outra chance, voltaria ao passado e refaria a vida. Seria o mais bem comportado de todos os homens, desde que o liberassem daqueles cravos enterrados em suas carnes. Agora, observamos a crucificação de Jesus, a música lúgubre das marteladas empurrando os cravos enferrujados que lhe rasgavam as carnes, os tendões e ossos, provocando dores acerbas, ficaria ribombando surdamente nos ouvidos das testemunhas. Os 2 ladrões faziam-lhe companhia, como a caracterizá-lo na mesma condição de bandido, ele que era a demonstração viva da verdade. Ao ser erguida a cruz e colocada na cova, calçada com pedras informes, o corpo derreou no poste e as farpas pontiagudas cravaram-se-lhe nas carnes e nos músculos relaxados uns e tensos outros, após longas horas de aflição. Um gemido dorido escapou-lhe dos lábios arroxeados, e a coroa de cardos mais se lhe cravou na cabeça empastada de suor e de sangue. Os vândalos, que zombavam, foram acometidos por estranhos presságios, enquanto que a natureza se enlutava e vestia-se da tormenta que arrebentou com violência, causando espanto e temor. A terra exausta do calor refrescou-se e o céu voltou à transparência anterior. As pessoas contemplavam a cena hedionda, quando ele disse estar com sede em um grito rouco, para que cumprisse todas as profecias. Deram-lhe uma esponja mergulhada em fel e aloés, presa na ponta de uma lança, que foi encostada aos seus lábios rachado, sangrentos. Disfarçado na turba-multa, para não ser identificado, Tiago, que era seu discípulo, acompanhava com lágrimas o trágico acontecimento e se interrogava em silêncio. Onde o carinho de Deus para com seu filho? Não era ele o Messias? Assim retribuía as atividades de amor, que ele realizará na terra? Tiago não podia entender, nas suas reflexões racionais, os desígnios de Deus, pensando conforme os padrões convencionais. Nesses comenos, olhou em derredor, procurando um rosto conhecido, de alguém que o aplaudira em dias passados, quando da entrada triunfal em Jerusalém. Não havia ninguém. Nem sequer um dos que lhe receberam a cura, as dádivas da sua compaixão e misericórdia. Ninguém que o houvesse acompanhado. Nem os amigos de ministério se faziam presentes, à exceção de João, que abraçava sua mãe, ao lado de outras mulheres, trêmulas e receosas. Tiago não pode dominar a aflição que o tomou por inteiro e pôs-se a chorar convulsivamente. O mestre olhou-o compassivo,
e murmurou ternas palavras nos ouvidos do seu coração. No mesmo instante, Dimas, o ladrão que estorcegava ao seu lado direito, procurou identificar no grupo exótico que se movimentava aos pés das cruzes, além de conhecido, e os seus olhos se cruzaram com os de sua mãe Tamar. Pelas reminiscências, a memória evocou-lhe a infância e a adolescência na orfandade paterna, bem como os sacrifícios daquela mulher extraordinária. Foi na juventude que se iniciará na rapina, unindo-se a outros desordeiros e atirando-se aos abismos do crime. O instinto de mãe havia percebido a mudança do filho e advertira 1000 vezes, sem que ele se resolvesse por qualquer mudança real, embora não lhe confirmasse as suspeitas. Quando se tornou notória a sua infeliz conduta, ele lhe prometera à noiva Esther, que aquela seria a última viagem às terras fabulosas do além, Jordão, para poder oferecer-lhes a segurança de um lar honrado após consorciar-se e construir a família. De tal maneira elaborou e apresentou o plano da viagem, que as duas mulheres acreditaram. Agora, surpreendido pelos soldados que o haviam emboscado no desfiladeiro por onde passavam as caravanas que eles e estas pretendiam assaltar, foram aprisionados e ali estavam punidos. A mãe aflita chorava, interrogando com dorido silêncio. Por que, meu filho? Em que errei a tua educação? Afogada em lágrimas esteve a ponto de cair, quando foi amparada pela jovem companheira, Esther, a noiva inditosa. Dimas desejou gritar, estremunhado e louco, no justo momento em que o mestre o fitou com suavidade. Tomado de honesto arrependimento pelas alucinações praticadas, exorou, em agonia e fé: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso. Havia sinceridade e unção. O arrependimento chegava-lhe na hora extrema. Reconhecia os erros e desejava reabilitação, anelava por confortar a mãezinha agônica e a noiva humilhada, mas era tarde. Debatia-se na agonia, quando o rabi, empapado do suor de sangue misturado ao pó, com chagas abertas como flores rubras de bordas rasgadas, lhe respondeu, misericordioso: em verdade, te digo hoje, e entrarás comigo no paraíso. Uma aragem fresca e suave passou pela alma do bandido. Acompanhando a cena grandiloquente, a sua mãe percebeu a outra mulher quase desfalecida. Acercou-se-lhe com passo trôpego e interrogou-a com voz trêmula: É teu filho, o crucificado da direita? Sim, é meu filho. Então, mulher, se meu filho, o do meio, disse ao teu filho, que o atenderia, crê, porque meu filho é o excelente Filho de Deus, o seu Messias. As duas mulheres se abraçaram, e novamente a terra tremeu, a tormenta voltou, e entre o ribombar dos trovões e o balé do relâmpago que cortava zigue-zagueante as nuvens carregadas, ele gritou: Está tudo consumado! A humanidade infeliz, vítima da ignomínia, tentou silenciar a verdade que viera libertá-la, método infame utilizado pela covardia para retardar o próprio progresso. Sempre, porém, haverá oportunidade para o homem arrepender-se e recomeçar. Dimas era a última lição de arrependimento e de recuperação. Este, adentrou a espiritualidade com disposição de retificar os seus erros, e conforme a promessa que lhe fizera o Cristo, descobriu o paraíso do desejo do bem, da insancha de lutar para ser melhor, até alcançar a perfeição. Amélia Rodrigues. Os lírios da contrição. Toda a alma nesta vida dos erros, arrependida, vê florir no coração os belos, radiosos lírios, alvas flores dos martírios, das dores da contrição. A alma interna a humildade esquece o mal, a impiedade, sobe aos céus, a imensidão, oferecendo a Jesus, por entre preces de luz, os lírios da contrição. Quais são essas brancas flores, cujos dúlcidos olores afastam-nos da aflição, que sem seu florescimento não há arrependimento, nem dores da contrição? São as lágrimas dos prantos, formosos e sacrossantos, do pecador na oração. São esses prantos sentidos dos seres arrependidos, os lírios da contrição. A alma humilde e sincera, em mística primavera, recebe paz e perdão, quando oferece ao Senhor
Entre súplicas de amor. Os lírios da contrição. São esses lírios fulgentes, tesouros dos penitentes, que fazem o coração acender a estranho gozo, no infinito esplendoroso, pela dor da contrição. Francisco Cândido Xavier. Tristezas. Uma tristeza existe com legitimidade inconteste, aquela que decorre do arrependimento por faltas cometidas, tristeza essa, porém, que não deve perdurar em nós senão pelo estreito tempo necessário ao autoexame, análogo àquele de que se utiliza um estabelecimento de crédito quando cerra temporariamente as portas para balanço. Mesmo aí, é imprescindível soerguer a coragem, confiar e trabalhar, acumulando valores novos para a conquista de perene alegria. Indiscutivelmente, a existência na Terra assemelhar-se ao aprendizado na escola e ninguém se lembrará, em sã consciência, de transformar um educandário em instância de embriaguez. À frente de semelhante verdade, urge observar igualmente que um instituto de ensino não é precipício aberto às farpas do desespero. Daí o imperativo de buscarmos a essência do otimismo que transparece das mais difíceis situações. Estamos, sim, por agora, no quadro das consciências endividadas, com a obrigação de sofrer para resgatar no presente os erros do passado, mas somos criaturas do Criador dispondo de infinitos recursos para a melhoria e sublimação do porvir. Padecemos enfermidades, consoante as desarmonias que nos desajustam o espírito, no entanto, sabemos hoje que doença é o processo com que a vida recupera a saúde. Lamentamos a distância que nos separa das entidades angélicas, todavia, na atualidade, já nos acomodamos com a prece, rogando ao Senhor nos apoie contra as nossas próprias fraquezas, para que não desçamos a condição de malfeitores indiferentes. Toleramos duros embates no atrito natural uns com os outros, seja para vencer as diferenças de nível evolutivo ou para acertar contas herdadas de outras reencarnações, contudo, basta-nos o exercício da fraternidade real com base nos bons exemplos para liquidar débitos e sanar desequilíbrios que nos ensombram os corações. Decididos a arrostar com os encargos que esposamos ante o Cristo, em solicitando acesso às esferas superiores, seguimos realização afora defrontados por empecilhos de toda espécie. Entretanto, ser-nos a razão de profundo consolo reconhecer que não compareceremos, um dia, perante o Mestre, sem as marcas da cruz, que ele nos ensinou e recomendou carregar se quiséssemos demandar-lhe o convívio. Tristeza não se harmoniza com quem serve no bem comum, porque o bem de todos pode ser comparado à luz do sol que renasce diariamente das trevas da noite, a fim de estimular e construir um mundo melhor, através do esforço persistente de cada dia. Emmanuel. Remorso e arrependimento. Estou contente por ver que vos reunis pela mesma fé e pelo amor de Deus Todo-Poderoso, nosso Divino Senhor. Possa Ele guiar-vos sempre no bom caminho e cumular-vos com seus benefícios, o que fará se vos tornardes dignos. Amai-vos sempre uns aos outros, como irmãos, prestai-vos mútuo auxílio, e que o amor do próximo não vos seja uma palavra vazia de sentido. Lembrai-vos de que a caridade é a mais bela das virtudes, e que, de todas, é a mais agradável a Deus, não só dessa caridade que dá um óbolo aos infelizes, mas a que vos leva a ter compaixão das misérias de nossos irmãos, que vos faz partilhar suas dores morais, aliviar o fardo que os oprime, a fim de lhes tornar a dor menos viva e a vida mais fácil. Recordai-vos de que o arrependimento sincero obtém o perdão de todas as faltas, tamanha é a bondade de Deus. O remorso nada tem em comum com o arrependimento, o remorso, meus irmãos, já é o prelúdio do castigo. O arrependimento, a caridade, a fé, vos conduzirão às felicidades reservadas aos bons espíritos. Ides ouvir a palavra de um espírito superior, bem-amado de Deus. Recolhei-vos e abri o coração às lições que ele vos dará. Um anjo da guarda. Comentários finais. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo, se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência,
por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Portanto, como orientou nosso divino e amado Mestre Jesus, aproveitemos a oportunidade e reconciliemo-nos com nossos irmãos em marcha pelo caminho mais rápido possível, e, se não possamos fazer as pazes por não ser aceite nossa solicitação de perdão, façamos o bem a quem quer que cruze o nosso caminho, assim redimidos com a consciência, em paz, e, gozando a alegria de estar unidos a Deus nosso Pai, vivendo o Evangelho de Jesus em nós, como disse o inolvidável apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso: de agora em diante não sou mais eu quem vive, mas Jesus que vive em mim. Jesus, Mestre amado, sempre ao nosso lado. És a luz do mundo. Vem archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Monte acima, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 20, página de oração. Revista Espírita, ano 6º, julho de 1863. Dissertações Espíritas. O arrependimento. Sociedade Espírita de Paris. Médium e Senhora Custel. Espírito João o Discípulo. Até o fim dos tempos, pelo Espírito Amélia Rodrigues, Médium Divaldo Pereira Franco, capítulo Dimas e Arrependimento e Recuperação. A Grande Marcha. Vida de Jesus. 21, edição. São Paulo, e Voz do Oeste, 1978. Plínio Salgado. Boa Nova, pelo Espírito Irmão X, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 28. O Bom Ladrão. Chico Xavier, o primeiro livro, Autores Diversos. Parte 2, Chico Xavier, Versos por Ele Mesmo, capítulo 37. Os Lírios da Contrição. Saudação do Natal, Autores Diversos, pelo Espírito Emmanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 13. Tristezas. Revista Espírita, ano 3º, maio de 1860. Ditados espontâneos. Remorso e arrependimento. O céu e o inferno, primeira parte. Capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Código Penal da Vida Futura. Item 17.